Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos. Nesta aula nós vamos tratar dos métodos de prescrição da intensidade para os métodos específicos, ou seja, como que nós vamos controlar a intensidade do treinamento para os treinos de corrida. Então, treino longo, treino variado, treino intensivo, como que vai ser feito a prescrição do treinamento. Quando eu falo em prescrição da intensidade, eu tenho que relacionar com alguns parâmetros. Então, tantos por cento de qual parâmetro. Então, o método de prescrição que nós podemos aplicar são vários, eu separei alguns que podem ser úteis de acordo com o material, com o conteúdo, desculpa, com o material que você tem disponível, e outros que vão ser mais práticos em função da aplicação sem a necessidade de laboratório ou necessidade de equipamento mais dispendioso. A velocidade aeróbica máxima, que é aquela baseado em alguns testes, por exemplo, nesse aqui do 3000, eu vou fazer o teste de 3000 e a velocidade, ou seja, o ritmo que ele vai apresentar nesse teste é o 100% da velocidade aeróbica máxima, é a VAM. Em cima disso, eu vou colocar então o treino longo a 60% da VAM, que nada mais é do que 60% do pace baseado nesse teste. A VAM ele acaba sendo um referencial que está sendo divulgado mais, está sendo explorado mais, porque ele faz a relação. 100% do teste desse ritmo para 3000, ele tem um coeficiente que vai fazer a relação do que seria um rendimento, um prognóstico para 10 quilômetros, baseado nesse ritmo dos 3000. Não significa que vai ser 1 por 1, ou seja, ele vai ter um ritmo de 4 minutos por quilômetro no 3000, por exemplo, ele vai fazer exatamente o mesmo nos 10 quilômetros o mesmo ritmo, porque vai considerar que quanto mais aumentar a distância, o ritmo vai ter um decréscimo. Então, mas a VAM serve como um parâmetro de velocidade prático, ou seja, físico. A frequência cardíaca, ela ou a frequência cardíaca de reserva, dependendo da equação que você usar, ela precisa ter uma equação específica para aquela população, então frequência cardíaca máxima para corredores masculinos vai ser um, para público feminino vai ser outro, a idade ou a descendência, enfim, tem características específicas para cada público. Eu tenho que relacionar a equação que vai calcular a frequência cardíaca. A zona alvo, então eu posso colocar para o treino de maneira a prescrever o treinamento, então o treino longo vai ser 60 a 70% da frequência cardíaca, então eu dou uma zona alvo, então ele tem que estar nessa faixa para poder obter o resultado daquele treinamento. Então se ele fugir disso, ele vai perder a característica do treinamento. Um exemplo prático, se eu vou fazer treino longo de 15 quilômetros a 60, 70% da frequência cardíaca máxima, eu vou esperar um resultado e uma adaptação. Se eu colocar 15 km a 80% da frequência cardíaca, eu vou ter outro tipo de adaptação, outro tipo de exigência que não é o mais adequado. Então, essa prescrição da intensidade tem que ser em função do objetivo daquela sessão. Frequência cardíaca é importante por questão de segurança, por questão é interessante botar vamos dizer assim, essa é a resposta fisiológica, mas pensando no desempenho, é interessante que eu coloque a combinação de resultados. A VAM é um parâmetro físico, ou seja, eu consigo facilmente relacionar com a velocidade, se eu tenho GPS ou até mesmo trabalhando com espaço e tempo, eu consigo visualizar, mas às vezes para manter aquele ritmo, eu vou ter uma frequência cardíaca muito acima do que eu precisaria ter, ou porque o terreno é muito variado, ou porque naquele dia eu não estou mal. Então, qual é a dica interessante? Eu combinar um método físico, que é um parâmetro físico, que por exemplo é a velocidade de deslocamento,
com a frequência cardíaca. O método físico com o método subjetivo que nós temos aqui, a percepção de esforço. Então, como que eu estou sentindo moderado, intensidade, o treinador vai dar um parâmetro de acordo com o tipo de teste que ele vai, o método que ele vai usar. O esforço, a percepção é justamente isso, como que o atleta está sentindo aquele esforço. E ele vai combinar com o método que ele consegue registrar. Então, ele vai olhar a frequência cardíaca, está dentro da faixa, mas ele está com uma percepção diferente, então ele vai fazendo essa calibragem. Eu não deixo só para um método de prescrição da intensidade. Por quê? Porque eu aumento a segurança da resposta do treino, mas eu também mantenho o olho no rendimento. Por quê? Se eu deixar só na percepção de esforço, pode ser que o atleta, o corredor, ele não queira, ele superestime, ou seja, ele não queira sofrer, vamos colocar assim, aquilo ele vai perdendo rendimento e na somatória dos treinos ele sempre vai estar abaixo daquele ritmo que o treinador colocar. E se ele está muito forte é porque a carga de treino está errada. Então essa combinação eu faço a relação. Ele rodou a 4x1, rodou. Foi muito forte, então quer dizer que ele está com algum problema de adaptação da carga. Ah, ele rodou, ele sentiu muito bem, mas ele rodou muito alto, então ele está superestimando. Então essa combinação de parâmetros físicos, que é a velocidade, com parâmetros fisiológicos, que é frequência cardíaca, percepção, acaba dando um caráter mais individualizado. O VO2, eu faço o teste de campo, mas eu vou ter que transformar ou em velocidade ou em frequência cardíaca. É só para ter uma base. Aqui nós temos um pouco mais detalhada a van. Então, como eu falei, 3.000 metros, é um teste de 3 km, eu vou ter 95% a 100% da van. A partir do momento que eu vou fazer um teste de 10 km, um treino de 10 km, a expectativa é que esse tempo seja da passada de 85% a 90% do ritmo da minha van. Então assim eu vou trabalhando as várias distâncias. Se encurtar, vai ser mais de 100%. Então essa velocidade aeróbica máxima está sendo trabalhada, está sendo mais divulgada. É interessante porque é um parâmetro físico, ou seja, eu consigo medir a velocidade, mas eu sugiro que seja combinado com a frequência cardíaca ou com a percepção de esforço. Fatores determinantes, então, os fatores cardiovasculares, força específica, obtenção de energia aeróbica. Com o tempo, eu vou fazer testes de controle, então eu faço esse 3.000 no início e vou fazendo testes de controle ao longo do programa, de maneira que com o aumento do condicionamento, esse tempo se reduza até chegar num limite, mas eu vou ajustando, eu faço a cada 3 semanas um teste de controle e vou ajustando a velocidade. Então, para aquelas 3 semanas iniciais, o teste diagnóstico é o que vai determinar a velocidade. Passou 3 semanas, aplico de novo, faço periodicamente o ajuste da velocidade, porque senão eu faço no início e vou fazendo a prescrição em cima daquela velocidade, e quando chegar lá no metade do plano, já está sendo abaixo do que ele pode, e eu vou acabar tendo uma redução da adaptação, uma redução da qualidade. Então, essa velocidade aeróbica máxima, a van, ela tem que ser ajustada periodicamente. De quanto em quanto, vai depender do seu plano, do seu objetivo, mas tem que ter uma programação de ajuste. O controle da intensidade, aqui o exemplo da relação do VO2 máximo e da frequência, não é 1 por 1, é linear, mas não é 1 por 1. Então o que eu faço? Eu vou fazer um teste de 100% de VO2 máximo, eu faço a relação com a frequência cardíaca, então se eu vou prescrever pela VO2 máximo, eu faço o teste e vou fazer 100% do VO2, vai ser 100% da frequência cardíaca máxima. Se eu quero fazer um treino de 70% do VO2 máximo, então vai ser equivalente a 80% da frequência cardíaca máxima. Para fins de adaptação, essa é a faixa que começa a gerar adaptação. Então, se eu quero trabalhar no teste de VO2, eu vou ter que transformar esse parâmetro fisiológico num parâmetro que eu possa controlar. Então, a sugestão é que já parta direto para prescrição baseada na frequência cardíaca,
ou num teste de velocidade, num pace, enfim, num parâmetro físico. Controles subjetivos da intensidade, esse é muito interessante, é prático. Nós podemos, o que é percepção do esforço? Eu vou perceber a maneira que eu vou responder ao treinamento. Então, se eu estou correndo muito forte, eu vou, baseado numa escala, entender que aquele ritmo é forte. Baseado numa resposta, é moderado, leve. Dessa maneira, eu posso, tem uma relação, é comprovada essa relação, que se eu estou numa percepção máxima de esforço, eu estou no máximo da minha frequência cardíaca. Então, é uma relação indireta, uma relação que acaba tendo uma boa comparação. É aceitado como uma boa comparação. Por que isso? Se eu colocar, digamos, 80% da velocidade aeróbica máxima, é um parâmetro físico, então eu espero que ele rode, por exemplo, a 4,30 por quilômetro. Só que ele escolheu um caminho diferente, que tem muita elevação, ou seja, ele fez o teste no plano, numa pista, e eu vou prescrever um ritmo que ele vai colocar numa subida, ou seja, ele vai sofrer muito para manter aquela cadência dentro da faixa da van. A percepção dele ele vai sofrer muito, ele vai ter uma intensidade muito maior do que realmente. Então, essa percepção é uma maneira dele ter os benefícios daquela intensidade, daquele treinamento, mas ele vai respeitando a sua individualidade, ou seja, a sua resposta para aquele momento. Vamos colocar na prática? Nós podemos usar a escala de Borg. Então, tem um protocolo. Então, digamos que você estabeleça 10, de 9 a 10. Qual é a sua percepção agora? 9. Então, quer dizer que é o máximo. 5 é o menor. E aí ele vai distribuindo. Porque quando ele falar que está no 8, é porque ele está provavelmente entre 80% e 90% da frequência cardíaca. 60%, 70% ele vai ter uma percepção. Isso é feito com um protocolo, ou seja, você faz o teste, apresenta a tabela, faz uma relação da percepção para calibrar e a partir daí fica já ajustado. Como é que foi na percepção de esforço? Foi 5, foi 6. Vai ser baseado no que vocês fizeram no teste com a percepção da tabela que você mostrou. O talk test, se durante a corrida ficar muito fácil de correr, é realmente o teste da conversa. Se está muito fácil, a conversa vai estar correndo e a conversa fica fluida. Se eu estou mais moderado, eu tenho que dar uma pausa, falar umas frases e acabar encurtando. Se está muito forte, ele vai falar só palavras curtas. Isso no estudo foi feito com parabéns para você. Então ele cantava, se ele estava exercitando na esteira, eles cantavam quase toda a música, então tá leve. Pequenas frases, moderado. E eles fizeram a relação com a frequência cardíaca e acabava que quando estava muito fácil, na percepção do talk test, a frequência cardíaca estava na zona do realmente leve, que permitia treinos longos. Se ele estava percebendo muito forte, que não conseguia coordenar muito a fala, o treino estava mais intenso. Então, leve, moderado e forte é baseado de maneira geral, nesses protocolos, ou escala de Borg, ou talk test. Convido que vocês façam uma pesquisa mais aprofundada sobre os protocolos, realmente na hora de aplicar, mas fiquem com essa mensagem da percepção de esforço combinado com um parâmetro mais fácil de controlar, ou a frequência cardíaca pelo monitor, mais a percepção de esforço, ou a velocidade baseada no GPS, mais a percepção de esforço. Isso para treinamento específico. Para o treinamento complementar, que é a força, a flexibilidade e também a técnica, os parâmetros são diferentes. Pode ser a velocidade do movimento, então um movimento mais rápido vai dar uma intensidade maior. Então, ritmo lento, tantas repetições, é um parâmetro.
Amplitude de movimento, flexibilidade vai ser um parâmetro. Dificuldade do movimento, quantos quilos eles vão levantar, vai depender de cada um dos métodos. A recomendação, então, é combinar os métodos físicos para parâmetros, então velocidade, até mesmo da resposta da frequência cardíaca, porque eu vou ter um monitor, então eu consigo realmente saber se eu estou a 90% da frequência. E combino com a percepção de esforço, pode ser então um exemplo, velocidade aeróbica máxima com talk test, frequência cardíaca com escala de Borg. Essa é uma maneira de aumentar. Estimular a autonomia de controle pelo atleta, então ele tem como controlar sozinho, ele consegue olhar a velocidade, consegue perceber, isso vai dar autonomia. Quando estiver junto, você cobra dele os procedimentos, porque quando ele estiver sozinho ele vai fazer. Não adianta a gente ter o melhor procedimento quando está junto com ele, e quando fica sozinho, que a maior parte do tempo, ele perde a referência. Definir o uso de aplicativos e aparelhos eletrônicos, controle de distração. Então nós temos os celulares, temos vários aplicativos, mas muitas vezes é usado mais para mostrar o que fez nas redes sociais do que usar para realmente controlar a distância, controlar a velocidade, controlar a intensidade. Então, definir o uso. Então, você vai usar realmente para controlar, o treinador tem que ter a confiança que o corredor vai usar aquilo como ferramenta para controlar a intensidade. O objetivo do atleta, então, pode ser para ele divulgar nas redes sociais, para ele ser mais presente nessa coisa de fazer o treinamento e desfrutar, ou ele realmente está querendo melhorar o rendimento. Por quê? Nisso aí vai dar mais importância nos métodos de prescrição. Então, se eu tenho um atleta que realmente procura um desempenho, o parâmetro de prescrição vai ser mais rígido e o atleta vai ter suporte para responder. Então, se ele tem que andar naquele ritmo, naquela passada, ele vai ter que andar naquela passada, ou se não a gente fazer os ajustes para que ele entre naquela passada. Diferente de um atleta de um corredor que está recreativo, é mais participativo, eu vou dar os parâmetros de controle mais para segurança do que realmente para rendimento. Ele vai melhorar? Vai, mas não tem o mesmo objetivo de um atleta que tem que ter ou procura um rendimento melhor. Concluindo, o parâmetro de prescrição do treinamento, tanto complementar quanto específico, é o que vai dar o parâmetro de qualidade da carga, que eu vou garantir que ele esteja trabalhando na intensidade e na progressão de carga que eu espero, mas eu preciso ter controles, parâmetros definidos, que pode ser a velocidade aeróbica máxima, pode ser o ritmo da competição, pode ser a frequência cardíaca máxima, e também a percepção de esforço. O que tem que ficar claro é que eu tenho que escolher um parâmetro para basear a intensidade. Então vai ser 90% da velocidade aeróbica máxima. Então eu vou prescrever e o atleta vai saber o que é isso e como controlar. Vai ser a percepção de esforço da escala de Borg, tal, número 20, número 5, de acordo com a tabela. Aí ele vai correr tendo uma relação do que ele fez no teste com o que ele percebeu. Essa relação, feito o protocolo, explicado, ele vai ter autonomia para fazer. E o uso do aplicativo ou dos aplicativos é interessante que tenha finalidade. Então, ele vai usar o aplicativo? Vai usar para quê? Para controlar a intensidade? Então tá, beleza. Então tu vai usar no teu aplicativo o ritmo tal, porque vai ser um treino leve. E ele vai responder. Tem que conhecer se o atleta, o corredor, realmente vai usar aquilo como parâmetro ou como registro para ele jogar na rede social. Por quê? Dessa maneira o professor não vai ter a confiança naquele aplicativo, naquele método de prescrição. Porque a partir do momento que eu confiar a prescrição do treino no uso do aplicativo que o aluno vai ter, eu acabo dando um caráter de metodologia para aquele treino. Então eu posso fazer a minha prescrição, basear na velocidade aeróbica máxima e usar o aplicativo como segunda forma de controle. Então você vai andar nesse ritmo e no seu aplicativo tem que aparecer isso. Aí ele vai comparando, vai usando como combinando. Bom, é um pouco cansativo, é um pouco maçante,
mas é importante eu ter um parâmetro como que eu estou prescrevendo a intensidade do treinamento. É baseado em quê? Na frequência cardíaca, então tem que ser dentro das faixas adequadas para gerar as adaptações que eu preciso e tem que ser controlado. Então eu prescrevo, controlo, e assim vai girando o treinamento. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.